Seja muito bem-vindo a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estou aqui para mais um episódio. Na verdade, hoje é um mesa-cast, né? Hoje a mesa aqui está seleta, né? Eu quero já dar boas-vindas aí, né, para o pastor Rudinei, que já é participante desse podcast já algumas vezes, né? Tá? Mais uma vez aqui, pastor, seja bem-vindo. Eu quero aqui aproveitar o ensejo, né, agradecer essa oportunidade por mais uma vez, né, acho que já foi com uns três vezes, 3, 4 já, né, e dizer que me sinto lisonjeado, né, tá aqui a pastora Cida, pastora Francine, né, Deus abençoe, pastor Leandro. Estamos aqui para poder tentar trazer luz a um tema tão importante como o Ministério Feminino. Verdade. Hoje, né, eu esqueci de falar aí, mas hoje o tema é sobre o ministério feminino na igreja. Então nós vamos entrar aqui nesse assunto, né, discorrer aqui com as experiências das missionárias, o pastor, inclusive eu também vou estar colaborando, mas também quero dar boas-vindas para a missionária Francine, seja bem-vinda. Amém, obrigada, Primeira pastor Leandro, é uma honra, pastor Rudinei, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, eu tenho certeza que será muito edificante para nossa reunião aqui hoje. Glória a Deus. Obrigada. Também está participando pela primeira vez aqui a missionária Cida Santos, né? E direto da Europa, que ela vem por cá. Seja bem-vinda, missionária. Obrigada, pastor Leandro, né, pelo convite, é uma honra. Pastor Rodinei, estamos combinando camisa rosa, obrigado, pastor, em nossa homenagem. Entendeu literalmente. E tá aqui com a Francine, que é alguém que assim que eu amo, né? E assim de longe eu ficava assim olhando, o olhinho brilhava e hoje tá aqui do ladinho dela. É um presente de Deus, e vai ser assim um tempo de bênção, né? Não só para nós, mas para os que vão depois assistirem. E será muito edificante, com certeza. Amém. Também quero cumprimentar aí, tá nos bastidores aí o Carlos, né, na mídia, tá o marido da pastora Francine aqui, que é o Eu vou tri. Rodrigo, né, Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso aqui. Então, dentro desse tema, né, Ministério Feminino, é um tema, um assunto que está sendo muito falado ultimamente aí nos podcasts, né? Tem muita gente que não é a favor, mas aqui nós somos a favor, né? Então, nós estamos em casa aqui. Fique bem à vontade, né, para comentar aquilo que vocês conhecem, mas existem algumas linhas sobre esse assunto, né, pastor Udinei, que pode estar até adentrando com esse assunto sobre essas linhas. E dentro dessas linhas, eu gostaria de ouvir já o posicionamento de vocês, na igreja de vocês, como que funciona, tá bom? Na verdade, esse assunto tem o ministério feminino e a liderança feminina. São as diferenças em você executar ou você liderar. Mas mesmo assim, são duas vertentes, né? Tem a linha chamada igualitarista, que eles entendem que tanto a mulher como o homem são iguais e podem exercer a mesma função. E tem a linha diferencialista, que eles entendem que a mulher e o homem é diferente. E a função somente para o homem, não para a mulher. Então, dentro dessas duas vertentes, eu sou da linha igualitarista. Isso. Basta. Desde o princípio, né, a Bíblia diz que Deus disse, né, não é bom que o homem esteja só. E fez uma adjuntora, uma auxiliadora, tá, que iria estar junto com ele, né, sendo a coluna do lar. Só que assim, eu tenho uma ideia que muitos veem que a mulher ela precisa ser do lar, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa cuidar do marido, mas quando vai para o ministério, quando chega na igreja, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ensinar, a mulher não pode ser usada. De repente, em alguns lugares, né, tem muito disso, de vetar ali a ação da mulher. E eu queria ouvir, missionária Francisca, se quiser começar também, como que funciona? Porque você é do ministério, né? Inclusive você estava comentando aqui nos bastidores que você exerce ali algumas funções dentro da sua igreja. Como que é? Como que você vê isso? Então, falar do ministério, né, feminino, não é falar sobre competir espaços, dividir, né, de uma forma de disputa ou de apresentar quem é melhor que alguém, ou quem prega mais, ou quem prega não, mas é entender que existe um propósito, né? E se nós entendêssemos isso, que há um propósito de estarmos ali, e eu disse até a minha amiga aqui, pastora Cida Santos, que é sobre nós entendemos que somos somente uma voz, né? E graças a Deus, eu vou falar do meu ministério, Ministério de Madureira, Brás, o nosso bispo Samuel Ferreira
tem nos dado muitas oportunidades, demais, tanto que hoje quem lidera todo o departamento feminino nacional e internacional é a pastora Marina, uma moça de 29 anos. Então, por aí a gente já vê que sobre ser igual, liderar, fazer ela conduzir reuniões. Então, tem dado a nós essa liberdade. Então, eu me sinto muito bem, porque eu consigo exercer, Deus nos chamou para isso, né? A gente vê em Maria, que gestou, né? O Criador, foi a mãe dele. Então, o Senhor nos fez para gerar, para liderar, para pregar, para construir, para ser mãe, para também ser uma... E eu falo que a gente faz tudo, e se deixar, a gente ainda aceita Jesus também. Então, o Senhor nos chama para isso, a gente só precisa entender que nós somos chamadas para isso. Esse é o ministério, não é competir, não é correr, não é identificar quem é melhor, né? Mas quem está ali para fazer, entender que nós estamos exatamente no lugar que nós precisamos estar. Como ideias, né? A esse tempo Deus te chamou, acorda, desperta, faz o que Deus está mandando, independente de qualquer... Então, no meu ministério há muita liberdade. Graças a Deus a gente tem muita liberdade para pregar, para liderar, para coordenar. Então, assim, a gente tem vivido um novo tempo hoje. No século XXI, as mulheres têm vivido um novo tempo. Embora exista ainda muitas, como que eu vou dizer? Muitas barreiras ainda em alguns lugares que nós vamos ministrar, né? Que quando você traz uma mensagem que nem eu fui ministrar num certo ministério sobre Mateus capítulo 1, a genealogia e o desenvolvimento de Jesus. E aí eu falo sobre as mulheres que foram fundamentais para a construção disso. E são mulheres improváveis. Uma prostituta, e tudo isso indo parar na linhagem, na genética do Messias. Então eu falo sobre machismo, né? Que não existe. E aí, quando a gente fala isso em alguns lugares, você não volta. Por quê? Porque você está falando que a visão do Cristo passa pelo cor-de-rosa, né? O seu desenvolvimento foi através de mulheres fenomenais, improváveis. Então, a gente vê uma Raabe, a gente vê uma Betseba, né? Acho que a menos pior é Maria. Sim. Né? Mas a gente fala sobre contra o machismo, né? Há um preconceito ainda muito grande. Parece que não, mas ainda há muito grande. Mas, graças a Deus, hoje a gente tem em muitos lugares que tem nos dado muita liberdade. Glória a Deus. Obrigado pela inicial, já inicial, já mandei. Mandou hoje, força. Missionária Cida. E como você vê, já que você falou que já tem um tempo aí de caminhada, não vou revelar nada de idade. Fica não. Ministério, você colocou um tempo de caminhar. Mas e aí, durante esse período aí, você passou, acho que poucas e boas. Fácil, né? Meu Deus, 30 anos, né? Vamos falar, não tem problema não. 30 anos aí na itinerância, eu comecei... Na verdade, quando eu comecei, eu ainda não tinha nada, eu comecei cantando, né? Então eu cheguei a gravar, já cheguei na saída do LP, do vinil, e indo pro CD, né? E depois eu gravei 7 CDs, mais uma coletânea. Então eu comecei o meu trabalho literalmente cantando. Depois Deus me trouxe para o Ministério da Palavra. Porque eu fui professora de escola dominical, amo criança, toda a vida, 16 anos professora de escola dominical, e eu fazendo a PEC em São Paulo, o doutor Russell Shedd, que está com o Senhor, ele na alma, ele disse assim, o coração de uma criança é de quem esteve a primeira. Se você doar uma criança para Cristo, você doa uma multidão. E aquilo eu guardei na minha alma e trabalhando com criança, depois Deus me trazendo para ministrar, né? Hoje eu fico pensando, falo, meu Deus, Deus me treinou, né? Pregando para as crianças e hoje eu estou no púlpito pregando para a igreja do Senhor. Mas muito difícil, porque no começo eu queria, né? Eu vi as irmãs do Corque, né? As irmãs que a sobrancelha era uma paturana. As irmãs do Saião, as irmãs que usava combinação. Combinação. E ainda existe. E eu vi essas mulheres cheias do Espírito. Eu falava assim, eu quero isso para mim. E eu morando em Rio Grande da Serra, eu saía de lá, eu pegava ônibus, pegava trem, eu ia para São Mateus, Jardim Tietê, Vila Diva, aqui, ali eu ia no Vaso do Oleiro,
eu até esqueci o nome do bairro ali, vinha para cá, na pastora Marta Dias, pastor Marta Dias, nas vigílias e nos sábados, então eu ficava procurando. Então eu ia lá para ali pro lado do pastor Deirol, ali, a Avenida Rio das Pedras, eu ia ali, eu ia para aqueles lugares, sabe, onde tinha essas irmãs. Então eu queria ficar perto delas, porque eu queria aquela essência, aquele poder. E eu vi ela sendo usada nos dons. Eu quero isso para mim. Mas quando aí Deus começou, né, a me usar naquele eu com muito medo de ser a minha carne, mas querendo, e aí eu entregava, às vezes eu falava, depois eu falava, será que fui eu, fui Deus? Aí cumpria, falou, não, foi Deus, mas tô sendo mesmo, tô sendo usada. E aí aquele negócio, mas para mim andar no grupo delas, eu tinha que andar como então, era paturando a minha sobrancelha. Já não existia chapinha, não tinha nada. É aquelas vestidão, combinação, blusa aqui, gola aqui, sabe? Só faltou o véu mesmo para ser uma freira. Mas quando eu chegava para ministrar, aí eu sentia a rejeição. E falava assim: não, não pode. E aí eu deixava mesmo, não queria nem saber, eu nem olhava para o púlpito, eu já olhava só para a igreja e saía entregando. Mas depois vinham as retaliações, né? Era um momento. Aí Deus vai dando também a sabedoria, você vai tendo conhecimento, você vai conhecendo outras pessoas, e aí Deus vai abrindo um leque, né? É um leque que vai se abrindo e você vai caminhando. E a caminhada da fé é isso. É uma construção. Isso. Eu estou 30 anos, eu estou aprendendo. Né? É uma construção, você vai aprendendo, você vai conhecendo gente nova. Ou daí é só. Né? Deus vai criando pessoas novas no seu caminho. Né? E outra, uma coisa que eu aprendi com Deus: cada um recebeu de Deus uma medida. Cada sarça queima. Isso eu aplaudo Jesus na sua vida. Isso é muito, entendeu? É você olhar para a mulher, né, no caso aqui a temática é você olhar para a mulher e você ver Jesus. Independente, você vai falar assim, ou Jesus, e se está faltando dente. Não, se ela está ali, é porque Deus levantou, vamos honrar, vamos respeitar, e ali cada um com a sua medida, com a sua porção. Pronto. Se todo mundo entender isso, Seria mais fácil. não tem problema. Porque existe competição, existe competitividade, inveja, existe, e todo lugar tem. Só que quando eu ponho no meu coração que eu sou uma discípula de Jesus, como Dorcas, que eu estou ali a serviço de um reino, que eu trabalho para Ele, para um Deus que me... Uma improvável, né? A gente é improvável. Onde estaríamos nós hoje se não fosse Ele? Ele nos assentou no lugar de paz. Às vezes eu olho e falo, Deus, só assim não fazer. Não tenho nenhum mérito em nada disso, foi o Senhor. Aí você entende o que é ser uma Dorcas, o que é reino, e é aquilo que Salomão escreveu aqui, Provérbios, né? Ela se veste de força. Glória a Deus. Sim. Já Deus, é isso, né? E eu acho que tem muita coisa que acontece no meio cristão que faz com que talvez crie essas barreiras também. Queria trazer um pouco disso, porque tem lugares que eu já fui, eu acho que vocês já foram também, que a mulher manda. Com isso. Mulher manda. Manda o quê? Manda na igreja, no marido. E acho que foi o que você falou, quando a gente entende o nosso chamado, quando a gente entende o nosso posicionamento ali, tudo vai fluir. Sim. Acho que é por conta de maus exemplos, né? Que a gente acaba tendo essas barreiras para vocês que realmente são bênção, né? Que são... Então eu já fui em lugares ali que é a mulher que manda, o marido quase você não vê, né? Nem apresenta. Nem apresenta, não, deixa ela, eu vou estar aqui. Eu quero ficar aqui sentado só. E nem dá uma saudação, não pega nem o microfone. É a mulher que apresenta, é a mulher que recebe, é a mulher que dá. Não, você não acha que aí o erro é da pessoa que está aceitando isso? Aceitando. Então tem dois aceitam, é uma conivência, né? É de ambas as partes, né? Porque eu vejo já lugares em que houve partiu da mulher fazer isso, realmente. É o jeito da pessoa. E também do marido ser aquele... Eu tenho uma desleixo, né? Que desleixo. Eu tenho uma experiência de um casal que eu amo muito, não vou falar nomes, mas aconteceu isso. Porque a unção, o jeito que Deus usava ela e todo mundo só via ela.
Ele tocava, isso. Mas ela tentou com que isso não acontecesse. O que aconteceu? Uma traição. Meu Deus. Só que essa traição da parte dele, porque assim, era sempre ela, mas ele também nunca havia se posicionado. E eles sempre tentaram, ela sempre tentou com que ele fosse mais conhecido que ela. Mas é aquela coisa de, não, tá bom assim, eu toco, o teu chamado é esse mesmo, esse é o teu ministério, o meu é esse. Então, assim, ela sempre foi uma pregadora, ela sempre foi mais pra frente e tal. Houve uma traição. Uma traição não foi dentro da igreja. O pastor, ele traiu com uma macumbeira lá de fora. Por quê? Talvez porque tenha achado alguém que tinha dado uma importância, de repente, para ele. Só que ela sempre tomou muito cuidado com isso, mas houve um erro da parte dela, isso é fato. Sim. Então, o que aconteceu? Deus ensinou os dois. Hoje eles estão juntos, dirigem uma bela de uma igreja. A igreja entendeu o processo disso. Ele ficou afastado, Deus escondeu ele. Ele falou, eu entrava em contato com ele e falei, estou em Lodebar. Eu estou escondido num ambiente mesmo. Ele foi para o interior, estou escondido num ambiente, sendo refeito por Deus, pedindo perdão, sabendo que isso foi um laço. Eu amo a minha esposa, ela me perdoou, mas assim, eles ficaram muito magros, muito depressivos, porque havia um ministério, eles eram os pastores presidentes, havia um ministério. Então eles reataram. Hoje, ele prega muito. Então, os dois ministram, os dois lideram, ele atua como sacerdote, como pastor, ele era o homem da casa. Mas ministerialmente, ele não atuava. Por quê? Ele olhava nela essa força, ele olhava nela essa potência e achava que não poderia. Então, infelizmente, depois de ter acontecido isso, hoje eles têm um ministério fortíssimo, que já estão assim prospectando algo muito maior. São maravilhosos, são excelentes como líderes, como pastores, como pais, como avós. E hoje você vê ele atuando, ele se formou na faculdade de teologia. Então, assim, hoje não tem mais. Se entende que ela brilha, se entende, mas hoje eles caminham juntos. caminham junto, e hoje o povo respeita ele como a liderança, como a voz. A voz que orienta o povo. É ele. Glória a Deus. E ela continuou sendo do mesmo jeito. Só que hoje os dois. Não é isso. Mas você vê, precisa acontecer isso. É por isso que eu trago esse assunto. Não é nem com o intuito de nem gerar polêmica para trazer um peso, mas é importante porque tem gente ouvindo, assistindo, né? Tá nessa situação. Que está nessa situação. Um tá mais para frente e o outro mais lá atrás ministerialmente e precisa andar juntos. E eu acho que não é que não tem chamado. Não se prepara. Exatamente. Não existe quem prega muito, existe quem estuda muito. Então eu acho que existe sim um chamado. Uns vão se destacar mais, assim, que tô falando marido e mulher, né? E o outro talvez, nem vou poder se destacar, mas assim, um seja mais para ensino, para uma doutrina, a outra acaba sendo mais doida, que nem eu sou meio maluca, marido, tanto que ele é o freio, ele é meu freio, né? Porque eu sou 440 e ele é o meu freio, né? São 23 anos casados, ele é o meu freio. Então, ele vai ser usado. Mas aí o que acontece? É a dedicação. Então, acho que os homens estão deixando muito mesmo. Ah, não, vocês fazem, vocês são mais ativas. E não existe isso. E quando a gente vai para provar tudo isso que também a gente está falando, a gente tem vários exemplos na Bíblia, assim, né? De mulheres que foram usadas por Deus. Débora e Baraque, né? Débora e Baraque. Só que assim, é aquilo, né? O pessoal fala assim, quando não tem um homem posicionado, Deus levanta uma mulher. Não. Eu acredito que existem situações pontuais, mas Deus ele usa tanto os homens como... Por que será que Baraque entendia de estratégia de guerra, estendia de tenda, de armamento, sabia 20 anos numa situação de opressão? Por que Deus foi falar com Débora? Porque ela estava, acredito eu, Fran, que ela estava de joelhos mesmo, assim, ela foi a mais acessível, a sensibilidade espiritual, a percepção espiritual de Débora estava mais aguçada. Profetiza Ulda. Ninguém prega, segundo a ex. Aí, ó, tá vendo? Meu Deus, na época, olha, ai, gente, é que eu fiz... jovem. Deixa eu... Pastor Leandro, Deus podia ter usado, na mesma época existia o profeta Jeremias. Meu Deus, quem é o profeta Jeremias? Existia Amós.
Os profetas menores, Deus poderia te levantar, mas a Bíblia vai dizer que o rei Josias pediu para ir até Ulda. Quem era Ulda? Quem era a profetisa? Tanto que hoje ninguém prega sobre ela. Uma voz de decreto que não se muda. Profetiza. Por que ela? Porque ela estava escondida. E por estar escondida, eu acredito que o jardim dela sendo fechado, sabe, aquela percepção, ela estava muito mais sensível a falar tudo quanto Deus. Porque a gente, quando aparece muito, a gente se importa muito com o que as pessoas vão pensar e a gente se preocupa muito se vai voltar. E o que está aqueles que estão escondidos não tem preocupação com nada. Verdade. Quando Vou falar, parece, foi isso que ela fez. é tudo. Entre os barulhos da cidade de Jerusalém, estava lá uma mulher lá, escondida. Uma voz de Deus que o momento certo para ele usar, mas estava escondida. E a mulher, ela é muito sensível, né? E mesmo eu chamei, que A mulher, é muito emocional, né? Com certeza. Tanto que hoje você chega numa igreja, 70%, 60% é mulher. 90%. Não tem mulher. A mulher é isso. E outra, um pastor, eu vou ficar, hashtag fica a dica. Pastores, sejam inteligentes. Deixa as mulheres trabalhar. A mulher, se deixar, ela levanta igreja, ela constrói igreja. A mulher, olha, eu vou muito pro Pará. Se você botar lá no YouTube, Cidade Santos Pará, você vai ver até no meio dos búfalos, lá no Marajó. Lá, os pastores, quando eles deixam as mulheres trabalhar, você vê mulher no sinaleiro, vendendo bala para construir igreja. Quer dizer, a mulher não tem... Meu irmão, uma mulher que pare um filho no oval, dá licença, A gente está vendo que elas estão avançando. Isso que elas estão se acomodando. Então, não sei se é muito bom, entendeu? eles estão na agressividade. Varuca, ela manda e ele nunca. Até que ponto, né, amiga? Tipo, meu marido diz assim, o vaso lá em casa é assim, eu digo, para de palhaçada. Tem aquele negócio, né? Aquele machismo, né? Que o homem é o cabeça. Aí, né? E quando você não tem sabedoria, você O tá quebrando feminismo, né? E feminismo, machismo, você usa versículos isolados da Bíblia. Estava conversando antes com o pastor Odinei aqui sobre como que a gente prova que existe uma presbítera na Bíblia. Aí a gente tem que ir nos originais aqui, depois a gente vai apresentar, o pastor vai apresentar. Mas assim, por quê? Por conta disso, versículos isolados a gente usa, não, eu sou o cabeça. E a mulher, ela tem que ser submissa. O que que estava querendo dizer aquele contexto? Né? Então a gente tem, por isso que é importante o estudo, né? O pessoal tá aí querendo mandar na mulher, obrigar a mulher. Não, eu sou o cabeça da casa. E usa aquela força, na verdade, né? E humilhando. Né? Então isso é em casa, que eu digo, mas também na igreja. O Francine já pegou agora. A Francine já pegou o púlpito. Eu sou do tempo da mesinha de baixo. Ficava lá no... Ainda tem igrejas. Não, que ele prego em baia também. Nós chegamos em congregações que o meu marido, ele estranhou, porque ele foi chamado para o altar e eu fiquei. Aí ele virou pobreiro e falou assim, mas quem vai pregar é a minha esposa. Mas ela só sabe lá, hein? Não, eu sabia que era eu que ia pregar, mas eu conheço o ministério, eu já sabia. Só que acho que acabei, não pensei que, né? Por meu esposo ser presbítero, de repente, ou porque ele também não estava, acho que de terno, e eles colocaram, então eu achei que ele ia ficar do meu lado, mas para mim, tranquilo, que é isso que a gente quer mesmo, que os nossos maridos, mulheres de Deus, gostam dos seus maridos se destaquem, que você tá ali para auxiliar, né, e se Deus usar, amém, existe todo um equilíbrio da participação dos dois, entender que é saudável, aí, tranquilo, e aí ele foi pro púlpito, ele olhou para mim e falou, mas ela que vai pregar, né? Já aconteceu situação também de eu estar no púlpito, ele embaixo, e um obreiro bem desavisado Meu Deus, que tem... virar para mim e falar, nossa, você é evangelista e ele presbítero? Por quê? Tipo, ou seja, você é maior que ele. Se você deixar isso entrar no teu coração, que foi uma voz de Satanás isso. Se você deixar isso, se você começar a olhar dentro de casa de uma outra forma, aí o diabo entra mesmo com destruição. Não foi por situações que... É porque, é que nem eu falo, às vezes o ministério da mulher, ela se destaca mais porque ela é mais ousada, né? Ela é mais sensível,
E principalmente a mulherada 440, que eu sou muito agitada. Meu Deus. Ainda mais aí canta, né? Canta e prega. Então, a gente Até também tá até aí, gente. Quase não, cara, entendeu? Ô, Dordinei, traz a contribuição que você estava comentando comigo, porque assim, isso vai ser munição para vocês também eu já tô aqui. usar, porque aí, como é que eu provo que existe mulher na Bíblia? Fora as Lesbítera, essa aí. presbítera, aí ele trouxe aqui no original, né, pastor? Na verdade, a polêmica é o seguinte, né? A Bíblia está muito ligada à cultura judaica. A Bíblia ela é judaica, se você observar os apóstolos, eles são galileus, interior de Israel. Então, vê bem, qual que é a dúvida daqueles que não concordam com as mulheres serem pastoras? Eles vão fundamentar, primeiro, o sacerdócio. Todo sacerdócio está ligado ao ser masculino. Os escribas, sexo masculinos. Os 40 escritores que escreveram a Bíblia, sexo masculino. Os reis, sexo masculinos. Aí, apóstolos, masculinos. Os diáconos, masculinos. Ou seja, eles não são base suficiente para provar a mulher trabalhando dentro da igreja. Ou com um cargo eclesiástico. Por isso que entra a diferença do ministério feminino e da liderança feminina. Então, quando a gente olha para a Bíblia tem 66 livros, né? 1.189 capítulos e 31.105 versículos. Nesses 31.105 versículos não tem uma ordenança pastoral femininas. Não tem. Mas você defende esse mesmo? Consigo defender esse mesmo. Se você me perguntar, existe o ministério feminino, biblicamente, eu já consigo te provar o ministério. Por exemplo, Uda profetizou. Profetiza é um ministério. Mulher de Isaías profetizou. Miriam profetizou. Débora profetizou, que se provar no Antigo Testamento o ministério. Quando eu vou para o Novo Testamento, eu tenho que provar o ministério feminino também. Romanos 7, 16, versículo 1, aparece que Féber, ela servia a igreja. O termo servir ali, ele aparece no original como diáconos, que dá a entender que ela é diaconisa. Então eu consigo provar também o ministério feminino. Ou seja, em provar o ministério feminino não é tão difícil. O mais difícil é provar a liderança. Mas você olha para Joel 2, versículo 28, fala que Deus ia derramar teu espírito sobre os vossos filhos e a vossa filhas. Então as mulheres estão inclusas nisso aqui. Quando você olha para a Bíblia tem muitos dons, na verdade. São 3 grupos de dons. O primeiro grupo é chamado dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12. O segundo grupo é chamado dons ministeriais. Efésios 4, versículo 11. E o terceiro grupo são o grupo chamado dons auxiliares. Entra 1 Coríntios 12, 28, Romanos 12. Prova ali 20 dons. Então, quando você olha para Efésios 4, 11, aqueles dons ministeriais aparecem um gênero humano ali. Vocês podem entender bem. Ó. Efésios 4, 11 fala que Jesus chamou um para apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os dons ministeriais. Mas no versículo 8, quando ele fala sobre o triunfo na cruz, transportou cativo a cativeiro, ele fala que deu dons aos homens. Esse termo homens aparece como antropos. Antropos no grego é gênero humano. Ou seja, ele está dando dons não para mulheres ou para homens, para gênero humano. Então, automaticamente, esses dons é para capacitação da igreja. E quem está na igreja? Homens e mulheres. E esses dons que aparecem em Efésios 4, versículo 8, é o de 11. É apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Então, eu entendo que as mulheres também recebem esses dons ministeriais, né? Mas tá bom. Glória a Deus, né? Maravilha. Viu, professor? Eu nesse ano bonito. Tá, médico. Mas assim, a gente É sobre isso. tem que fazer essa explicação, né? A gente já tem ainda uma defesa Tem uma base e bíblica. uma base bíblica, né? Porque aí, senão a gente fica. Mas eu ouvi uma coisa interessante também, eu quero que você fale, tá? Do que você falou nos bastidores. Jesus foi gerado, né, no ventre de uma mulher. De uma mulher. Né? Por que essa mulher que foi gerada, que foi escolhida por Deus, né, para gerar o Messias, Deus não poderia usar ela, no caso, né? E aí teve uma pergunta que fizeram para um pastor, aí você falou que ele deu uma resposta, né? Isso. Como é que foi? Conta aí. Eu estava nos Judeus Missionários, né? Eu não lembro direito qual foi o pastor que estava pregando. E aí perguntaram para ele a questão, né, do ministério feminino, mulher pregar, que eles acham que mulher só tem que chorar, orar e cantar no máximo. No máximo é cantar, mas mais que isso não. E aí ele ficou perguntando o que responderia. Ele falou assim, aí Deus falou dentro dele, fala para ele que se eu utilizei de um ventre de uma mulher para gerar o filho de Deus, porque não posso usar os lábios dessa mulher para pregar o evangelho? Então ali foi a resposta e eu guardei aquilo comigo. Então se alguém vir já sabe, já
Receba. E ele escolhe pela simplicidade, hein? Porque ele deslocou um anjo para ir à casa de uma menina simples, que talvez passaria pela nossa vida sem ser notada, de 15 anos, sotaque caipira da Galileia, pobre. Mas foi para ela que ele falou: Maria, posso dividir o espaço do mundo que eu criei dentro de você? Isso é fantástico. Um Deus E ele, grande, e ele ainda não briga. Ele disse: eu posso. É. Ele está perguntando para ela: eu posso dividir o espaço do mundo que eu criei? Ele está pedindo licença para entrar no mundo que ele criou. Eu posso, Maria. Quanto mais vamos usar, né? Mãe provar. Eu amo Maria. Por isso que eu amo Maria. Ai, eu amo. O pessoal, ganhei 2 católicas para Jesus com essa mensagem. Vocês chutam a estátua de Maria. Não, eu amo. Ela ensinou meu Salvador a enfrentar a cruz. Ela foi o primeiro, eu falo lá em casa, o primeiro processo de discipulado não foi em Atos, pastor. O senhor pode dizer, foi em Maria. Ela começou o processo de discipulado. Porque ela foi fundamental na base do Cristo. com certeza. Como ele deixou uma mulher discipulá-lo humanamente, sem que sendo homem. Não podemos nós Trabalhou na carpintaria. pregar. Aí é o que eu falo. A palavra altar não é lugar de achismo. Altar é lugar de palavra. Se você, uma mulher consegue discorrer toda a mensagem, uma palavra, né? É que Deus está procurando mulheres inteligentes, menos emocionadas. Nós precisamos de mulheres menos emocionadas. Concordo plenamente. Né? Romanos 12. Eu não gosto de culto emocional. Tem que ser um culto racional. Culto pensante. Né? De pessoas inteligentes que saibam... Aí o problema é que quando vem o emocionalismo, aí acaba prejudicando até nós, né, amiga? Exatamente. Mas você acha que Jesus não quer usar mulheres? Tem, como o pastor disse, sobre todos. Derramou poder sobre todos. Maravilhoso, glória a Deus. E assim, conta um pouco pra gente aí, porque a preparação, né, do homem, por a mulher ser mais emocional, o homem ser mais também racional, que a gente já falou sobre isso aqui. Como que é a preparação, né, de vocês, na mensagem, né? Eu entendo que pode ser que seja parecido com o homem, né? Que o homem é diferente, né? Assim, a gente, conforme vocês falaram aí. Mas como que é? Porque tem que cuidar de tudo. Marido, a casa e tal. E arrumar tempo pra estudar, né? Não, me deixa aqui no quarto agora que eu quero buscar aqui. Sonho de John Wesley. É. Vou tacar um lencinho na cabeça, viu? O lencinho nem me incomoda. A minha esposa, ela é assim, quando ela quer, aí ela fala assim, sai todo mundo. Eu falei, mas eu falei, sou eu. E eles, toda hora, fica toda hora. Eu vou pra casa da minha mãe, vou pro parque, mas eu tô lá, pai, abre a porta. Pai, filho, não dá. Não dá. Orando não é que sobe em cima da minha cabeça. É difícil. Pega do meu pescoço, que eu tenho elas pequenininhas acessadas, elas são 3. São lindos. Então, assim, aí agora minha esposa, eu vou pregar hoje na live das mulheres. Sai todo mundo. E a gente é assim também. Chora e fica horas orando. Para minha amiga, nós somos assim. Então, assim, conta aí, né? Sei lá, das experiências, como vocês fazem e tal. E acudir as bebês. Então, eu tive uma experiência antes de ter os bebês muito difícil. Porque, assim, eu aceitei Jesus em 96, né? Então, eu era usuária de droga, cachaceira. Todo mundo conhece meu testemunho. Papel crepom, cabelo verde, rosa, amarelo. Então, quando eu vim para Cristo, eu não tive uma estrutura, né, de uma família cristã. Então, quando eu vim para Cristo, Deus deu meu endereço para uma missionária de Bauru. Então, ela tocou a campanha na minha casa, morando no Jardim São Roberto, ali no Jaú. Eu não sei se vocês conhecem, mas as casas são todas no final da rua, tem uma praça, não tem saída. E os quartos são virados para outro quarto da rua de trás. Então, eu estava tentando fugir pela janela para cair no outro quarto, porque eu não queria ser cristã, eu gostava muito da overnight, curto-circuito, sunshine, tudo isso. Então, pop, balada. Aí eu aí eu gostava muito de falsificava documento, porque eu não gostava de matinê, eu gostava da noite. Eu era muito fogueteira, né? Como dizer, eu era um problema. Mas não porque minha família era revoltada, nada, era de mim. Eu amava dançar, na época da lambada. Gente, eu amava dançar. Fazer passinhos lá, lembra? Os bailes eram nas garagens de casa. Gente, eu amava isso. Então, quando eu vim para Cristo, Deus mandou essa mulher lá no Jaú, tocou a campainha e disse: a salvação chegou nessa casa hoje. Só que a gente tá. E a minha irmã começou porque a minha irmã foi para Batista na escola bíblica dominical.
E aí ela começou a ouvir, conhecer a palavra e acabou que a gente foi, uma parte da minha família nos levou até a Vila Diva, que em 96 eu nunca mudei de igreja, nos levou até a Vila Diva. Então, quando eu aceitei Jesus, que essa mulher foi lá, eu tava fugindo, ela me puxou, não, hoje você vai ficar. E aí, naquele dia, minha vida foi mudada, da água pro vinho. Dizem que não tem, tem como sim. Eu queria muita pressa, o Espírito Santo estava fazer com muita rapidez, com muita a obra na minha vida. Então, foi tudo muito rápido, pastor. Então, numas calças rasgadas, que eu só usava calça rasgada, e a roupa, eu tinha que aparecer, meu corpo tinha que aparecer, porque eu era muito fogueteira, que eu posso se falar, me perdoa a expressão, mas... E aí, de repente, de tudo que era isso, não havia religiosidade. Eu havia só em mim buscar ficar mais perto do Cristo, de uma santidade, de uma forma que eu pudesse agradá-lo. Então, eu mudei automaticamente as minhas roupas. Eu fui aprendendo na minha igreja, na Debras Vila Diva, com o pastor Leopoldo Leite, 20 anos, ele que foi me instruindo, que foi me ensinando, mudando o meu jeito de falar, o meu jeito sempre muito explosiva, foi trabalhando isso em mim. E eu gostava muito de louvar. Aí eu entrei na orquestra, comecei a tocar violino. Depois também fui professora de escola bíblica dominical, regente dos adolescentes, participei da mocidade, todos os departamentos da igreja eu já passei. Nossa. E aí eu comecei a aprender, mas uma coisa que eu não esperava era pregar, porque aí eu tocava na orquestra, eu passava o domingo na igreja, escola bíblica, ensaio da mocidade, ensaio da orquestra e culto. Era a minha vida, eu amava isso, apaixonada por isso. E aí eu cantava, dava oportunidade de oferta, eu louvava, porque naquela época não tinha grupo de louvor, a gente mandava papelzinho pro púlpito. Pastor, posso louvar? Vai, vem a irmã Francine, ela pediu para louvar. Então, eu amava louvar. Então, eu comecei a ser pouquinho conhecida através do louvor que eu amava louvar da Cassiane. Né? Amava. Cassiane, Laurete, bombava, né, amiga? Voz de Nascimento, né? Então, e aí, um dia, o Espírito Santo disse que queria mais de mim. E eu sempre fui vendedora, pastor Rudinei. Eu trabalhava, tendo todos os compromissos na igreja, eu sempre amei trabalhar. Eu trabalhava como vendedora de consórcio da Rodopens. Sopave na Nazaré, lembra? Sim. Eu vendia carros. Eu morava na Ibiraí, uma vez Eu lembro. do museu. Ali, eu trabalhava ali. Eu me destaquei em vendas. Aí eu trabalhei com a operadora eu tive 3 lojas, quebrei, perdi 1,5 milhão, passei por um grande processo, muito, muito doloroso, e meu esposo. E aí Deus começou a chamar e eu falava que não quero pregar. Eu tô na tua casa, eu louvo, eu rejo, eu tô envolvida, mas eu não quero pregar. Não, mas eu tô te chamando para o altar. Eu preciso te usar, você é uma voz. Eu preciso te usar. E aí eu fui pedir ajuda. Eu não sei pregar, estava na igreja, não tinha o costume de ler a palavra, embora esse professor de escola me cá, mas assim muito pontual com a revistinha. Então a gente... Só no tema da revista. a gente fica muito preso nisso, é muito pontual, né? Eu fiz ETA de 4 anos, a teologia, mas é diferente de você atuar. É muito diferente, tô certo, pastor? É muito diferente você pregar todo dia, atuar, usar o que você aprendeu. É muito diferente do que você aprender e ficar sentado lá. E aí eu pedi ajuda e foi negado. Olha, Deus não te chamou para pregar. Eu ouvi de muitos pastores. Deus te chamou para cantar. Continuei cantando. Tá bom. Me frustrou. Eu entrava no quarto e começava a ouvir a voz do Espírito Santo. Se prepara, Senhor, eu não sei. Não sei por onde começar. Não sei qual historiador citar, ou qual comentarista, ou que livro que eu vou ler, ou como que eu vou começar, que foi a tua pergunta, como eu vou começar? Aí ele falou, pega um papel, uma caneta e vai para a CPAD do Belém que eu vou te ensinar. Aí eu peguei um papel, uma caneta e fui para a CPAD do Belém. Aí o senhor foi falando comigo, comece a anotar todos os nomes que eu der para vocês anotar. Aí eu fui John Stott, Eugene Peterson, a mensagem, a Bíblia, e fui anotando tudo. Agora entra aí na internet e pesquisa e começa a estudar. Aí foi muito engraçado que meu esposo... O senhor falou para me usar, né? Eu não tenho uma igreja, não me ajuda. Ai, que embora ter nenhuma igreja para pegar essa semana. O senhor disse que vai... Não, eu não tô entendendo, tá? Eu tô estudando, e agora? A primeira igreja que me convidou para pregar nunca mais me chamou. Aí já era a primeira frustração. Não tem que existir, gente. A primeira igreja, a primeira oportunidade. Não, que você toma cuidado para não falar besteira, mas eu olho a Francine de antes e a Francine de hoje, assim, a gente não é que quando a gente começa a estudar, a gente não tem essa noção de estar no raso ou não estar no raso. Você começa a estudar com aquilo que você acha que você tem e tá bom. Só que aí você vai, né, lendo livros e vai
vai indo. Eu sempre gostei, nunca gostei de ver esses pregador moderno. Ou nunca fui fã muito de pregador de Gideão, nunca fui fã. De música, você quer ver eu ir numa igreja, você me vê brava, não botar um fundo do Gideão para eu pregar. Ou fundo musical, por favor, Fran, não gosto de fundo musical. Então eu gosto de explanar a mensagem sem fundo musical. Aí eu peguei e comecei a assistir esses grandes pregadores, que agora me fugiu, que fizeram grandes milagres, homens, Billy Graham, né? Benny Hinn sempre atuou mais na manifestação profética, mas Benny Hinn, uma mensagem isso, uma mensagem mais cristocêntrica, eu só peço botar nome de inglês. E tem muito pregador bom que já está no Senhor há muitos anos, muito tempo, de outra década, de outra época. E eu sempre é isso, é Cristo, é cruz. Eu quero ser uma pregadora da cruz. Né? Esse negócio de pregar, eu vou pregar sobre Lázaro. Tirou a pedra, fica só nisso. Aí eu falo meu esposo, até hoje eu sou muito chata. Ele fala assim, Fran, quantas? Ele foi preparar uma mensagem, ele entrou no quarto, até a gente rir disso. E saiu por 3 folhas. Fran, olha aqui minha mensagem. Aí eu, 3 folhas? Por quê? Uma mensagem de 45 minutos a 1 hora são dá de 8 a 9 folhas. Ele, eu achei que eu já tinha uma mensagem pronta. E a nossa simplicidade começou. E ele fala, não é por quê? Eu falo, porque eu gosto de conteúdo. Eu gosto de conteúdo. Então eu só sei que uma mensagem minha tá boa se eu tiver 9 folhas no caderno. E eu não pregava com esboço. Eu tinha uma dificuldade absurda. Só que depois dos bebês. Aí deu Aí eu falo igual a sua esposa, amor, eu preciso que você fique com as crianças. Eles dão uma sumida durante um dia, pelo menos. Ou eu falo pra minha mãe, vou deixar os meninos aí, que eu vou ficar em casa e eu vou estudar. Então tem mensagem que você vai preparar, que você só vai pregar na igreja que Deus mandar. Tem mensagem que você demora pra pregar 6 meses. 1 ano. Tem mensagem que você prega mais vezes. Tem mensagem que Deus vai te dar para hoje, que você consegue preparar ela em 12 horas. Tem mensagem que não. E tem mensagem, que eu já tive muita experiência, de uma mensagem Deus te dá e mandar você pregar o ano inteiro. A mesma mensagem. Eu não sei se isso... Não acontece. Eu acredito que lá no início, por falta de experiência. Mas hoje, existe momentos... E assim, eu falo, Rodrigo, Deus precisa me dar um sinal, porque a mesma mensagem... Quando começou a pregar 2 anos, uma mensagem só. Isso, meu pastor. E essa é igual os lotistas. É raça de vida. Eu esqueci o nome de um grande pregador que ele falou, né? Que questionaram ele porque ele pregava a mesma mensagem de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. E ele falou, eu continuo pregando, vocês ainda não aprenderam. E dizem também que a mensagem só fica boa de você pregar muitas vezes. Eu tive um professor presbiteriano. Ele falou pra mim, uma mensagem. Primeiro que você vai abrir a Bíblia, você tem que ler no mínimo o mesmo versículo 70 vezes. No mínimo, para Deus começar a falar. No mínimo. Então eu fico, às vezes, Salmo 23 é curtinho, você fala, meu Deus do céu, né? Só quando eu fiz, depois de 70 vezes que eu fiz a leitura, que eu consigo, eu acho que vocês também, essa coisa na minha cabeça, mas ele falou isso para mim, no mínimo. E para ficar uma mensagem boa, você tem que ter pregado ela muitas vezes. Você pregar, Exatamente, melhor fica. Cada dia você vai caindo. Comecei assim. Glória a Deus, por tudo. Aí hoje tem grupo de pastores, eu tenho grupo de pastores que a gente troca, né? Vocês têm alguma coisa aí forte? Meteu Henry, a tradução da... Sim. Vocês têm alguma coisa aí que eu não tô conseguindo enxergar? E eles mandam lá. Então a gente Tudo, eu preciso entrar nesse... Eu só tenho 3 pessoas. Eu falo, gente, ajuda aí. Aí ele disse assim, eu tô ocupado. eu não sei porque eu tenho uma super, hiper dificuldade de estudar com mulher. Não consigo estudar com mulher. Eu mando tudo pra eles. O que vocês acham disso aqui? E são pastores de igreja. Eu não sei por quê, mas talvez seja por isso. Porque se você for pedir ajuda pra uma pregadora mulher, de repente ela, por ser pregadora, pode... Então, todos. Eu estudei com um rabino. É Roshi, né? Que fala Roshi, que é o judeu. Cabeça, né? O Roshi, né? Que é um judeu. Mas eu tive que parar, porque o judaísmo, pastor Budini, ele é encantador. Eu comecei a entrar, assim, numa linha de raciocínio que eu falei pra ele, eu preciso parar. Senão eu vou me converter ao judaísmo. Porque é encantador.
É maravilhoso. Você chegou a ir pra lá? Eu estudava com ele na casa dele, né? Eles voltaram para Jerusalém, eles estavam aqui. Você sabe que o judeu, como que eu pagava ele? Em cuidar deles. Que eles falam que cuidar deles é bênção, prosperidade e riqueza para nós. Então a gente é obrigado a cuidar deles. Ele falava assim para mim: você é obrigada a cuidar da minha casa, então você tem que me trazer cesta básica. Então, aí, o que eu fazia? Eu juntava umas coisas, mas eles eram com muita humildade, uma família muito abençoada, a nossa igreja lá abraçou eles. Então, eu levava, às vezes, juntava, levava o que eles precisavam, porque eles queriam voltar. E eu vi que era uma família que mesmo não era daqui. E aí ele falava: eu te ensino a Torá. E tá bom, combinado. Nossa, mas aí ele... Amiga, você tá rica. Ele fala, ele tentou me enganar. E ele tentou me enganar, porque ele era ortodoxo, ele falou que era convertido, mas ele não tinha coisas que se falava de Paulo que ele tinha uma dificuldade absurda. Não. Então, assim, eu escrevia, que eu levava, escrevia a Deus. Nossa, ele arrancava a folha do meu caderno, eu dobrava. Guarde com muito carinho, é eterno. Nunca fale Deus, é eterno. Então, aquela me deslumbrava. Aquele cuidado. O zelo me deslumbrava. Eu ficava assim, maravilhada. É. Aí eu parei. E quem ama a palavra Exatamente. você quer beber? E será que é ruim, pastor Udinei, da nossa parte, por estudar muito, ficar um pouco seletiva? E não aceitar mais ouvir tanta besteira? Eu estudei por 21 anos. Pelo fato de ser professor, né? Eu tinha que estudar. Alguns campos da teologia, ele é perigoso. Por exemplo, não seria a teologia sistemática, a apologética, a teologia histórica, não seria isso. Mas no caminho crítica textual. E textual é complicado, porque você vai saber os manuscritos onde eles estão, a formação deles, qual o grupo que vai seguir, se você está sobre um grupo crítico. Então, estudar é bom, desde que você tenha condições de estar estudando. Porque senão você pode misturar um pouco o caminho de buscar a Deus com o estudo. Não tô falando, não sou contra, porque eu seria dando um tiro no pé. Eu fiz 21 anos como professor, né? Estudei por 24, 25 anos, né? Tanto é que a Faculdade de Teologia Peniel eu fundei em 2010, 2016. Então, tipo, tem que estudar, mas vai ter caminhos que ele é bem difícil. Porque dá vontade até de aplicar, mas se você aplicar, o povo vai ficar na igreja boiando. Vai ficar bom. E vai achar que você está com heresia. Quando eu estudei aquele textual, eu estudava na PUC. E meu professor de grego naquela época era um padre, que ele morou na Grécia, né? E o professor de hebraico era uma judia, também era PUC. Então, na parte de textual, ele manjava muito. Eu acho o campo maravilhoso, mas eu sei que ele é difícil, ele é bem científico. Ele não vai ficar espiritualizando nesse contexto, mas vai te ajudar muito para conhecer, para poder mostrar a preservação dos textos. Porque se tem a tradução aqui de português, da onde ele veio? Eu vou ver essa tradução. Tem que ter os manuscritos. A preservação são 2000 anos. Tanto o manuscrito do Antigo, o manuscrito do Novo. Mas é maravilhoso. É um caminho totalmente científico, mas é maravilhoso. Né? Porque os ateus vão vir em cima da gente falando que não tem preservação, que está muito antigo, não tem como provar. Tal. Então, você conhecendo aqui vai te ajudar muito. Mas tem que ter condições para poder caminhar aí. Quando eu comecei a estudar, o pessoal ficou meio com medo. Falou assim: ixi, agora a teologia vai esfriar você. Agora a letra vai matar. Não sei se vocês já tiveram isso. Amiga que não matou ela, mas não é a mesma. Ela começou a fazer Mackenzie. Muito sério. Teologia, demais. Eu tô falando de uma menina que, nossa, pouco puro mesmo. Até você falar assim, ela me... Mas acho que ela caiu no caminho do sensacionismo. Para ela cessar os dons, ela não crê nos dons mais. Não, ela crê nos dons, Deus usa ela, mas assim, Claro. é método pontual agora, e ela é totalmente, a pessoa fica muito glitch, muito, não há mais, você não vê mais, não é mais a mesma pessoa, isso é nítido. Não é... Mas você disse que é muito ligado à personalidade, isso é dela. Um pouco de conhecimento que ela teve, ela dá uma descavada. Tem pessoas que não, mas você pode mandar bala que ele é baixo também, né? Textos. Pessoas que, porque adquiriram conhecimento, não quer mais ouvir textos simples. Sim. O Lenzo estudou comigo base, médio, bacharel e pós. Então ele já faz uns 8, 10 anos. Não mudou na parte. Mas acho que, cara, o que você falou, a gente entender que a tua essência, e a gente vê que Deus faz nisso. Tem gente que não muda. Agora, amiga, a gente observa quando uma pessoa... Quem
tem a essência, a unção, a palavra, sabe que a pessoa está vazia. É. Não é só na escrita, ela está vazia. É o que a gente hoje Está vazia. Gente vazia. igual, nosso tema é sobre a mulher, né? A gente vê hoje, pegou uma linha de as mulheres de pregação que elas estão imitando tanto Eu nem assisto pregador. que o que acontece? Eu tenho uma facilidade. Hoje você não ouve, não tem momento. Você tem que ver a imagem, porque tá tudo igual. É automático. Então é assim, não, é o que tá bombando. Então a gente tem que fazer igual. Então eu falo por mim, Cida Santos. Eu estudo a palavra. Isso aqui é como escovar dente. Faz parte da minha vida diária. Eu leio a palavra, eu sinto, eu pego um texto, eu medito, se tem alguma coisa ali, eu vou, já faço meu esboçozinho, minha anotação, fico remoendo aquela palavra, já ruminando a palavra. Só que quando eu vou pregar, eu tenho dificuldade para pregar coisas difíceis. Então, até quando eu vou pregar, eu vejo assim no altar, eu vejo os grandão. Falo, gente, eu deixo as histórias difíceis para eles. Eu só prego coisa fácil, entendeu? Porque até eu aprendi isso com uma amiga missionária Rosa. Ela fala assim, Cida, você quer ver um soberbo? Deixa ele mais soberbo. Aí ele não mexe com você. Pronto. Eu aprendi isso, amigo. Pronto, acabou. Você vê um soberbo? Deixa ele, bota ele acima dos anjos. Pronto, que ele não mexe com você. Então, quando eu vejo alguém que já chega com peito de pombo, depende de ser homem ou mulher, né? Tem muita. Chega já querendo, então brilha estrelinha. Já fala assim, meu irmão, eu falo como João Batista e sou digna de desatar as alpacas dos seus. Não, aí já fica, né? Então, ali eu sinto que é tranquilidade para levar, porque eu sei que eu tenho uma medida, né? Eu busco em Deus, eu leio. Mas a gente sente Deus, amiga, quando você fala. Ela periquita agora lá, né, gente, na tarde da bênção. Eu não posso não falar. E quando eu testemunho os testemunhos que eu vivo de milagres. Eu vivo vida, coisas extraordinárias. Mas hoje tem muita gente muita gente. Então, hoje, Nós tem graça. é o jargão. Sabe? E é o tempo todo. Pega no fulano, e pega, e mexe, e levanta, e fala. Eu sei que o evangelho é didático. É didático. Mas não precisa. A gente viveu isso a vida inteira sem isso. E porque agora todo mundo tem que fazer a mesma coisa. E balança, e chacoalha, e levanta. Eu tenho artrose no joelho, eu não aguento ficar naquele senta, levanta. Eu falo, gente, pra que eu vou na academia? Já tô na academia, sabe? Aí fica, não, agora, e vira lá pros meninos do som e bate aí. Eu acho que pra mim que isso é falta de conteúdo, sabe? Gente que não tem conteúdo inventa e você percebe. Verdade. Então, para fazer, repara. Gente, é um nítido. Às vezes eu tô assim, uma palavra, Deus me dá um bolo assim. E tem hora que você abre e você fala, Deus. Tem nada, só Jesus. Exato. Vai lá Eu depois. não sei a Abracine, que você não paga. Eu não sei Abracine, mas eu gosto que me dá um tema. Eu tenho dificuldade com tema livre. Porque aí eu fico guerreando na minha cabeça, onde que eu vou? Se a pessoa me dá um norte, aí eu vou orar em cima daquilo. Então eu tenho mais facilidade. Mas quando fala assim, não, é tema livre, eu fico, Senhor, e agora? Onde que eu vou? Fala, e às vezes Deus não fala, e eu fico naquela. Você chega no culto, você fica assim, e agora? Aí alguém lá fala uma palavra, aí o rolo desce. Aí você fica na caneta. O bom do tema é que você estuda mais, né? Estuda mais. Acho muito, muito bom. O bom do tema é que você vai em textos que você nunca. Não é que você não quer ir, é que a gente fica em torno de uma sociedade que nem as irmãs. Eu quero muito que você prega no tema. Deus me dê esse tema. Eu falei, mas Deus só dá Esther pra vocês? Toda igreja que eu vou, Deus só dá Esther. Eu não prego, não. Porque eu falo, não foi Deus que deu pra vocês Esther. Coisa, me desculpa. E aí, o engraçado assim, né? Que os Uta, Priscila. Gente, tem tanta gente aí, ninguém quer Também a A Axa de Caleb, gente, é fantástico a história daquela menina. Ruth. Que Ruth também. Se perdeuzinho. Ruth, Esther, Dorcas. E vamos lá, existe, pastor Rudinei, não existe uma panela
para comida para homem e comida para mulher. É a igreja. Então, às vezes, as mulheres se apegam tanto em temas de mulher e tem tanta coisa boa aqui. Então, Mas ele só prega mulher quando é mulher. aí você não, Quando parece. Ou quando é homem, só prega homem. aí você não concorda que limita a nossa linha de estudo? Sim, você não é. Aí eu não prego. Não foi Deus, não. Isso quer de novo? Deus. Vocês dizem que prega em outro. Eu prego outro texto. E prego que ninguém... Eu tenho essa dificuldade. Porque eles querem colocar um tema e um tema totalmente fora do contexto. Totalmente sério. Até as mulheres que estáis aí, os nós, que vai aqui, você quer ver? Então, mas me deram um congresso, prepara-te, ó, Israel, para contar com teu Deus. Falei, vocês já viram que chama todo mundo de vaca de Bazã? Vocês perceberam o contexto? Até Lucas, que a gente tá falando de Maria, a gente tira esse versículo para Deus nada é impossível e coloca em adesivo de carro. Você já prestou atenção no contexto? Não tem nada a ver com milagres extraordinários. Não tem nada a ver com vitrine de fogo. Quando para Deus nada é impossível, ele está falando de manifestar a glória dele em gente pequena. Isso é o impossível, que talvez que ele está dizendo que não existe isso. Ele usa quem ele quer. Só que a gente pega e acha que é a chave de uma bela de uma cobertura. E Deus dá, mas não, você entende? É igual ao contexto, prepara-te a Israel. Aí você quer que eu pregue o quê, irmã? Aí você olha para o púlpito, tá todo mundo bravo com vocês. Veio aqui pra ensinar, tá Aí a gente. Mas aí você tem que pregar que não entendeu e acabar você pensar. eu não vou tirar um versículo do contexto, irmã. Pensa muito mais de me passar o tema. E tem muita coisa assim que o pessoal fala. Não, Deus falou comigo aqui. Deus falou comigo aqui. Então, isso é muito relativo. Uma luta é muito errado, mas assim, eu vejo muito repetindo isso. Falando, eu tô. Então, mas comigo é essa coisa. E uma luta que você falou isso, eu lembrei, uma luta há dias pra me dar uma mensagem. E Que não tem tá aqui, não. E não vem. E você tá toda hora um conduíte que. E direto, sabe? Eu sei que a gente tem nessa ligação direta, tá? Mas todo culto tem alguma coisa pra falar. Não, Deus me falou aqui agora. Então, assim, a gente tem que realmente ter essa sensibilidade, né? De perceber se lá tá vazio ou se é. Então, E dura quando dão para nós pregar 9 horas, você não consegue segurar a pensão do povo e aí você não foi um outro treinador. Chega, tá aqui, porque tu não trouxe um bom sermão. Nem você não segura o ser humano mais de 2h30 3 horas dentro de um templo. não tem condição. Começa a levantar, começa a beber água. Construindo, eu tenho 4 policiais que me acompanham. E eu perguntei me acompanham assim, toda vez que eu estou na região de Santo André, elas estão lá. E eu perguntei, qual igreja vocês congregam? Não, eu não congrego, a gente vem se alimentar por você. Por quê? Porque a gente vai para nossas igrejas, o culto termina tarde e a gente sai com fome. Olha aí. E a gente é policial, acorda cedo para trabalhar. Então a gente vai, tem muita profecia, muito bobo, o culto acabou 11 horas e a gente sai com fome. Olha aí. Então, eu queria trazer um vazio. Eu queria trazer o Taco Fala aqui. Deixa eu usar. Eu tô amando esse podcast aqui. Agora. Ele quer usar 3 horas. Não, é isso que a gente falou. Estamos com vergonha. Deixa os pastores falar. E falou. Igual agora, a gente está vivendo um tempo das profecias, né? Até o pastor tá aí, pode falar. Então, que todo mundo agora tem que ir, aí toda pregadora tem que gritar, toda pregadora tem que ficar revelando, tem que girar o manto. Não, amiga, tem que ser o spoiler. Tem que pegar a hora que ela soltar, que aí tem o corte, aí ela vai... Esse já é isso agora. Exato. A gente que vou falar raiz, né, para ficar mais chique. E não ligamos para Deus, a tecnologia que nós estamos... A gente fica na essência, a gente ainda fica o Jesus da simplicidade, né? Que é a verdade. A gente tem muita dificuldade. Eu não sei a Francine, mas eu tenho muita dificuldade por causa das comparações. Eu tinha também, aí tive que administrar, porque E essas comparações coisa que não vai acabar. sabe? E é uma pressão psicológica. Porque Aí tinha eu já trouxe fulano aqui, fulano arrebentou, e fulano fez isso, e fulano... Aí você vai ficando assim. Você vai diminuir. Eu com 1,80 m, eu vou tentando me engolir, seria eu seguir. 140 mil comentários dentro do culto. Olha, ontem foi quebrou. Acho que existe coisas dentro do culto desnecessárias de se falar. Os comentários, né? Não fala de ontem, foi a medida porção para cada um. Não, ontem, eu tenho certeza que hoje Hoje já deu a palavra, né, irmã? Sabe o que já falaram pra mim? Você é um pregador barato.
Por isso que te chamam em algumas oportunidades, gente, já não tem muito. E quando chamam você, então, porque vocês chamaram você de última hora porque faltou o pregador lá. E chamaram você porque você é Então isso aí também é muito... barato. Porque você dá R$100, 150, tá bom com você. Então, tipo, tem coisas que a gente passa, sabe? Muito de triste ouvir isso. Não, que você tá falando de tal ontem, quebrou tudo, porque ele cantou, pregou e aí entregou da recia. E daí eu Aí eu cheguei hoje e falei, só prega a palavra, tá bom? Serve? Se não serve, eu tô indo embora. Entendeu? Então, assim, hoje, em alguns lugares, até evito de acertar negócio de oferta. Se não tem ideia, alguma no meu bolso. Então, acho que é por isso que a tem agenda, porque é o pregador mais barato do universo. Na verdade, o que eu faço? Eu não vejo quem vai me anteceder, quem vai depois de mim. Eu não vejo nada. Tanto é que esse dia eu fui pregar, tava de férias, né? Mandei pra você. Uma igreja muito grande. E eu não sabia que a igreja era grande. Aí eu... que me chocou. A gente não ficou olhando na rede social onde vai pregar. Cara, Ter 3 filhos. cara, essa cobrança aí. Não é a pessoa falar assim, quem foi que antecedeu? Quebrou tudo. Então eu não sei de nada. A gente sou esse o nome dos pastores. A gente se cobra. Acabou, prego, acabou. Eu disse assim, eu não sei quem foi que me antecedeu, se ele quebrou tudo, se ele não vai quebrar depois. Coloquei. Hoje eu vivo isso, mas eu vivia assim igual você, meu de vista. Aí sabe o que acontecia? Eu estava pronta, mas eu me sentia tão intimidada que eu não conseguia deixar Deus me usar e Ele vai comparar que foi por que eu criei. aí virou um fracasso porque você tira Deus do que é você fazer. A verdade, você tem que ser você. Meu esposo sempre fala isso. Eu prego da manhã, eu não sou você que sabe, minha voz é baixa, é uns panos, não vou gritar. Mas, amor, olha, é no Brás. Seja quem minha Fran sempre foi. Corturamente. Meu Deus. Ele me ajuda muito nisso. E não é por querer, é intimidador. A nossa igreja é uma igreja que, nossa, Deus, o pastor, né? E como também numa Canaã, são uma igreja que tem uma repercussão, que quem prega ali, né? Porque É uma vitrine. é uma vitrine, a igreja do Brás é muito forte. Então, assim, te intimida. Mas, quando você cai nessa essência, já não é mais importante se está lutado Exato. e não tá. E é isso. Você tá cumprindo o seu chamado. Eu botei isso, amiga, para responder. Botei isso. Cumprindo o chamado. Tô cumprindo meu chamado. Se não voltar também, problema é. Eu cheguei na igreja, Se não seguir criar essa maturidade espiritual, mas eu sofria muito. Hein? o pastor fala. A irmã revela o nome? Nossa. Quantos seguidores ele mantém? Siga. Manda seu Instagram pra ver. Isso mesmo. A irmã revela. Gente, isso é muito triste, melhor de Deus. O TF, nome. Aí eu peguei, ouvi, aí eu disse, Deus, com todo respeito, pastor, nesse tom, o senhor não sabe o seu CPF? A rua da sua casa? É muito teu. Eu falei assim, eu acho muito pobre isso, sabe? Eu vim aqui para pregar uma palavra, para pregar para a igreja, a noiva de Cristo. Mas se o evangelho não for suficiente, pode embora a pessoa, eu vou embora, né? Então, assim, ele ficou envergonhado, eu percebi. Ele não ficou na administração. Mandou me despachar, me deu a minha oferta, mandou me despachar. Mas aquilo que eu tinha que ministrar, eu ministrei. Eu orei pelo povo, sabe? Por quê? Hoje eu falo de conhecimento de caos. Tá aí, o povo estudando vidência, ilusionismo, hipnotismo e o PNL. Verdade. Então, aquilo que Paulo viveu lá em discernimento de espírito, as igrejas não estão tendo. Muita gente está indo pelos... mas está fazendo. Tá, mas o que está fazendo? Entendeu? Ai, não convido, porque ela é muito cristocêntrica, é sempre uma mensagem de Cristo, nunca tem uma palavra receba. Bom, vigia. Se eu for olhar isso, Bento. Já roubaram muito da agenda tá da ciente. A gente tem que estar ciente que tem lugares, e eu ouvi isso do próprio Deus. Seu jardim é tão meu e é tão fechado, que tem lugares que você não vai para eu não deixar coisa... Você se corromper. se corromper um jardim que é meu. Por isso que tem púlpitos e altares que você nunca vai pisar.
Agora, se a gente quiser ir pisar em tudo que é tipo de lugar e fazer. Aí você tem que. Não, eu pareço pessoas que não têm conteúdo nenhum bíblico. Nenhum. Mas tá aí na jornalista. Nossa. E não sai. Olha, Beto. A pessoa não sai do exterior. Meu Deus. Mas tudo bem, eu sei a minha essência, eu sei quem eu sou em Deus, a gente tem que saber para não entrar nesse espírito de competitividade, de coisa do cão mesmo. De Já querer fez o do Azaf, né? Por causa da TV. pular. Pôs o ministério. E quando te leva até que a pessoa famosa, e aí te leva, né? Você que não tá nos cartazes aí pro segundo dia. Aí a pessoa chega e fala assim: ontem eu dei 5.000 pra pessoa. Mas para você é o que sobrou. Aí tem R$100 no envelope. Não, você é amiga. Eu já ouvi isso, é porque você é amiga. Aí eu falo assim, irmão, fique em paz. Você não quer você não quer, manda Mesmo essa diferença, eu fico meio. De desigualdade. Aí eu falo, você não quer esse dinheiro porque o Deus que eu sirvo, ele não me deixa faltar nada. Nada. E eu deixo para a igreja, eu não levo. Porque aquilo ali é uma oferta de coxo. Eu não levo, eu já deixo lá. E eu volto para casa, ó, feliz, falando no carro com Jesus. Jesus, e eu resolvo na igreja. Você tem que esperar. Olha, eu vivo assim. Eu posso contar só um testemunho? Eu preciso só para nós não deixar depois. Microfone, amiga. Olha, Fala, tá um doido. destruída a minha casa. Mulher. Tá daí? Pai, quem quer ser do ministério, ó, já vai aprendendo. Que a gente fala que o chamado, assim não for por fé, irmão, entrega. Pois dá uns vaça dele o seu cabide de emprego. É o que muita gente está fazendo. É do evangelho cabide de emprego. Mas eu ainda estou aqui orando no meu coração. Guarda o teu coração, é isso. Você tem um chamado. Não se corrompa. Porque a corrupção está ali todo dia no calcanhar da gente. Se venda, se venda, se venda. Aceita a proposta, aceita. Muda, pregue com todo mundo. Fale o que todo mundo fala. Então, eu estava construindo a minha casa na época do CD, né? Cantava e estava começando a ministrar. E o Senhor me abriu a porta do Pará para mim. Deus assiste. Deu a chave, né? Foi. Da chave. Deus escancarou. Deus usou uma amiga minha chamada Patrícia e disse assim: eu vou te dar um estado do Brasil, eu vou te dar a tua casa. E Deus me deu. E eu paro. Deus, assim, o Senhor falou que eu ia cantar no estádio de futebol. Eu olhei para a Patrícia e disse: meu Deus, eu nunca nem entrei no estádio de futebol que dirá cantar. Olhei, né? Porque só estava eu, meu marido e ela em casa. Ela profetizou e eu falei: eu até abri o olho para ver se tinha chegado a casa. Eu falei, mas eu nunca me entrei. Mas a profecia você ouve e guarda. E nisso daí a Sofia Cardoso falou assim: Cida, eu vou por Pará, você não quer ir comigo? Sofia Cardoso, linda. Vou. Mas você vai para ser minha intercessora. Eu estava numa prova, gente, pensa numa prova da prova, que todo mundo que é chamado já passou nela. Marido desempregado, criança pequena. Eu tinha uma caixa com 100 CD em casa, que era o que eu tinha, e uma nota de R$2. Eu disse, eu vou. Eu botei o dinheiro na carteira, a caixa de CD. Eu vou, não interessa, ela falou que eu sou você aí, a minha ferramenta é essa. Eu vou levar. Botei dentro da minha mala e fui. Você fica orando enquanto eu estou cantando. E eu só ali orando, Jesus, um congresso só de jovens, um coral de 1.000 jovens, na cidade de Ananindeua, no Pará. Sofia cantando, Cavalho Júnior pregando. E aquela época, lá eles põem muito outdoor, né? Só dava a cara da Sofia, tudo que era lugar nas avenidas, só via a cara deles dos outdoor. E eu ali, meu Deus, 150 quilos, 154 quilos, um coque maior que a minha cabeça. Jesus! Pips! E o povo me olhando, e eu parecia a segurança da Sofia, né? Grande. E eu ali olhando, Jesus. E eu só pensava, ela, minha filha, os maridos empregados. Não só pensa em casa. Faltando as coisas em casa, e eu dizia assim, Jesus, abre uma porta. Mas eu não via espaço para mim. Aí a Sofia inventou de tomar um tacacá. O que é isso? É comida de lá do Pará, é?
Até a música tacatá, que é feita da bomba da mandioca, uma folha chamada jambu, que é uma delícia, é tipo um agrião, né? Parecida com agrião. Só quando você morde ela, fica meio doente, mas é gostoso. E camarão. Então você bebe aquele caldo, é uma comida típica de lá. Ela tomou e não fez bem. Aí ela falou assim, Cida, eu não vou no culto da tarde, que lá os cultos é manhã, tarde e noite. É. Eu não vou no mal não tarde. Falei, mas e aí? Você que é convidado. Não, você vai no meu lugar. Mas Deus diz, Deus para abrir a porta. Deus. Eu digo que Deus dá até dor de barriga nos peitos para Davi tá. Aí ela não foi. Aí os irmãos foram buscar a gente na onde a gente estava hospedada. E aí eu falei que ela não ia, não estava bem. Mas como? E aí a cantora, aí eu peguei, naquela época, né? Hoje ainda tem, mas a gente andava com a cartinha de recomendação, né? Aí eu, tá aqui minha cartinha. Tava escrito lá, cantora Cida Santos. Aí a irmã canta, eu falei, canto. Ah, então vai, tipo, não tem tu, vai tu mesmo, né? E os irmãos me olhando, nossa, a rejeição portão da obesidade é TI. E aí, Deus, Quando alguém olha e não dá nada. Gente, eu esqueci da raiva. Eu enfrentei muito. Hoje bem menos, mas muito isso. Nossa, quem vai pregar aquela ali? É porque a gente, né, às vezes, a falta do salto alto ou da roupa mais, dos vestidos mais finos e de linhos. E a gente, né, e falta de cintura ali, o que é falta de com cintura, né? Não, e não por também falta de humildade. Mas a gente, quando acaba, sei lá, eu sou muito X, eu não consigo dar tanto lugar no altar. As pessoas têm. Sinto conforme minha pregadeira, eu consegui ser diferente. Aí as pessoas, eu fui ministrar numa igreja, fui no banheiro. Aí entrou um grupo e falou, que será que sai daquela moça ali? Será que sai alguma coisa? Aí esperei o grupinho saí do banheiro, fiz uma oração, pedi para Deus me usar como ele nunca tinha me usado aquele dia. É horrível isso, horrível esse sentimento. E quando eu cheguei, Aí você foi louvar. aí o pastor que me apresentou, né? Hoje ele é meu amigo. Pastor Daniel. Aí ele olhou e falou assim: ó, irmãos, irmã Sofia não passou bem, não pôde ir, mas mandou aqui a terceira. Diz que canta. Meu Deus. Aí você respira, né? Aí, mas vamos ouvir a irmã cantar o erro, porque só faltou falar meio hino. Aí tinha uma banda muito top, né? Muito boa na igreja. Por quê? Como assim? Eu gravava, não tinha condição, então meus playback era o mais simples. Aí botava o da Cassiane, preenchi, botava o meu, era aquela caixinha de foda. Mas eu trabalhava com aquilo que eu tinha, não tinha problema. E eu dou uma arranhada no violão, né? 3 notas, mas funciona. E aí eu falei com a banda, né? E os meninos, não, a gente toca. Nietzsche, puxa. Comecei a cantar. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. E o Senhor tinha me dado esse na madrugada. Mas não prevalecerão. Aí Jesus começou, parecia panela de pipoca. Pá, pá, pá. E começou Jesus a martizar com o Espírito Santo aqueles jovens. E começaram a jovem correndo no meio da rua. O jovem correndo no estacionamento. Aí o pastor presidente da igreja, que estava lá no escritório, veio ver o que estava acontecendo, porque estava um trem doido, né? Porque a Sofia era mais a linha, mais. Ela já era muito estourada. Só que na época, ela tinha estourado aquele não deixa o Espírito Santo te envolver. E o varão lá veio o varão, né? Então, aí eu já estava nessa linha também. Aí ele, canta mais uma. Aí eu canto, mas receba, tudo meu, tudo autoria. Mas receba agora, receba a sua vitória. E aí apareceu o irmão do Cidade com a sofona. No nome vivo, cantei 5 hinos ao vivo. Eu queria, na época, ter uma filmagem boa para ter filmado, né? Mas foi um trem. Eu sou mineira, mas falei um trem agora. Aí tá, terminou. Os 100 CD já tinha sido vendido lá fora. Não tinha mais, já tinha vendido. E eu já toda feliz, né? Vou levar para casa dinheiro, já vou fazer compra, eu já vou ter dinheiro para comprar leite. Ó. A minha filha mais velha tinha lançado a traquinas. Ela, mãe, eu quero ter... Não tinha nem bolacha recheio, que dirá com recheio.
Aí eu já pensava, vou comprar traquinas para ela, né? Então, assim, você volta, né, aos molhos, né? O Salmo 126. Olha, aí eu tô lá à noite, né, com o meu belo do coque, barulho do robão. Aí voltamos, quando chegou a noite, aí a Sofia tava lá, bem, meu Deus. Começa a subir os bilhetinhos. Bota a Cida pra cantar. Só que o povo não sabia meu nome. Aí começaram a colocar, chama a irmã do Pelejarão, chama a irmã do Receba. E passou com aquele bolo de papel. Aí ele falou assim, irmãos, tá aqui um monte de pedido para a irmã do Receba. E eu de cabeça baixa, sangue de... Porque aí a gente fica com medo e traz comprindo e atrindo. Porque eu vim para uma coisa e já tá, Deus tá virando aqui o negócio. E aí nisso, aí a Sofia só olhou assim para mim, tipo, o que você fez? Mas ela é toda aí o pastor me deu oportunidade. Eu me lembro como hoje, o púlpito tinha um tablado que era o tanque batismal e Deus me tomou. Eu com 154 quilos. Comecei a pular as tábuas, fazia assim, o pastor presidente grudou na cadeira. Eu me lembro como hoje damos o Senhor, pastor Roberto. Gente, mas foi um negócio. Eu saí dali com a agenda para voltar no outro mês. Meu Deus. Aí um pastor que estava lá, naquele dia, falou assim, você não pode ficar para a festa da amiga, eu não tenho cantor. E fala com a Sofia, porque né, fui com ela, tenho que voltar com ela. A Sofia, não, pode ficar. Olha, gente, a Sofia me abençoou 5 anos do meu ministério. Eu louvo a Deus, eu devo a Deus, ela louva meu ministério. Ela louva com a Nora. E Uma graça. eu devo a Sofia Ela assiste. 5 anos Sofia me indicou. Então, ser ponte, não é tão legal ser ponte de vez ter. Cara, e nunca a Sofia falou assim, Cida, você me deve. Nunca a Sofia disse assim, você tem que me dar tanto do que você ganha. Nunca. Gente, por isso que ela é abençoada e ela é próxima. Sofia tem mais de 50 anos de carreira e está aí até hoje, nativa. Uma pastora usada também. E para finalizar, eu fiquei, né, lá, ela me liberou e eu fiquei. E no meio da semana, estava acontecendo os 90 anos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Nossa. Aí a casa que eu fiquei, que era desse pastor, né, que ele me deu aquela rejeitabona, né, depois virou meu amigo. Eu fiquei na casa dele, aí a esposa dele falou assim, a Alzete, falou, Cida, tá tendo uns 90 anos, você não quer ir? Eu falei, eu quero, eu tô aqui, né, quero conhecer. Só que para mim era na igreja mãe, e não era no estádio do Mangueirão. Meu Deus. Gente, eu nunca vi tanto crente na minha vida. Eu tropeçava em crente, era crente cantando, falando mistério, entregando coisa. Parecia dos meus. Continue. E aí a Alzete, ela tem 1,5 m. Aí pensa uma bicha guerreira. Ela falou, você tem um CD seu aí? Eu falei, tem. Que pegou o CD. Sumiu. Ela voltou com 2 pulseiras. Aí ela falou assim, nós vamos sentar lá na área dos pastores. Olha só, o que é Deus usar alguém, mas alguém que também quer dizer, eu usar. Tá bem. Aí ela veio com essa pulseira e eu seguindo ela, 1,5 m, a batiquinha em mim. E ela na frente, eu atrás dela. E o meu Deus, daqui a pouco eu olho a Cassiane. Era a cantora oficial. E tinha uma outra que agora eu esqueci quem que era, não vou falar para não errar. Sei que a oficial era a Cassiane. E, gente, passou um coral de 10.000 vozes de mulheres cantando. As câmeras da Novas, TV Nova, Boas Novas, filmando, meu Deus, aquilo lotado, 80.000 pessoas. Aí ela falou assim, me dá seu CD. Pega o meu CD, quero cantar do playback. Ele falou, você vai cantar. Na hora eu lembrei da Patrícia. E você vai cantar nessa parte de futebol. Eu não sei se eu gelei, o que eu fiquei. Eu não sei explicar o sentimento. Aí o pastor estava dirigindo, ele falou, vamos ouvir agora de São Paulo a cantora Cida Santos. Aí já soltou o hino. Só que já soltou o cantado por causa do eco, né? Aí você fica só dublando. E aí ele soltou o Pelejarão. Aí levantou, quando as irmãs viu que era de fogo, levantou com 10.000 mulheres com pombom na mão.
e a Cassiano do meu lado, que a Cassiano, gente, aqui Ela é... um dia eu vou chegar na igreja, desde que eu vou dar um agarrão nela. Eu vou falar, pá, olha, mulher, aproveita essa Tá aqui. Vou te avisar. Aí você vai conseguir. É que será a vez que eu volto lá. Se você ficar aqui, você vê como Deus faz. Tive essa experiência. Eu tinha empregado lá entre elas, as amigas, né, em Dizeus, se eu indicada também vir ministrar no Brás e me indicaram e ela viu meu vídeo, é essa. Eu quero ela aqui. Aí eu fui pregar entre as amigas de Deus. Foi benção. Aí você fala, né, é uma oportunidade, me chamam muitas mulheres. Nunca mais volto, que é uma oportunidade. Aí, tô eu lá na academia, nem malhei mais, gente. Saí da esteira e impactada. Tô Neutralizado. Aí, na academia, daqui a pouco, toda a comitiva dela atrás de mim, que eu tava na academia. Só que aí eu tava com o fone de ouvido, e aí teve uma que conseguiu falar comigo, e aí eu atendi a Bruninha. Ô, Fran, olha, o que acontece? A Helena Raquel, uma quarta-feira, Amigas de Deus, é um outro evento diferenciado. Ó, e o de quarta é só o pastor Jairo Manhães que prega, pastor Jairinho. Ó, a gente tá em campanha aqui e a Helena Raquel passou mal. Não vai poder vir. E olha, que luta pra te encontrar, hein? Porque o assessor da Cassiane que tinha entrado, disse que ela falava assim, eu não lembro o nome da pregadora, Cassiane, eu não lembro. Aí ele ficava, meu Deus, mas as perguntas se olha só, essa é como é. E também comigo. Que ele falava assim, meu Deus, mas todas famosas, é fácil achar. Que moça é essa? Que é aquela, que eu quero aquela que... Mas quem? Ela não lembrava o meu nome. Aí a Bruna falou, diz que apresentou várias, tudo conhecida. Não, não é essa, não é essa, não é essa. Aí a Bruna falou, é a Francine, que até a Fran, essa aqui que eu tô? É essa. Eu quero que ela pregue no lugar da Raquel. Quando eu cheguei lá, entre elas já era cheio, mas estava... Tanto que nós entramos na garagem, o segurança estava achando que ia chegar a Helena Raquel, que eles não avisaram. Aí olhou, o meu marido, a minha esposa, o evangelista, falou assim, não vai trazer a palavra. Aí, me levaram para o Gamarim. E a Cassiane, nesse dia, não poderia estar. Então, ela não estava, nem ele, nem o pastor Jairi. Então, assim, eu sempre sou muito bem recebida lá. Aí eu fui, preguei. Amiga, foi assim uma coisa que Deus fez também naquele dia. Já tinha feito, mas quando parece que ele faz esses encontros, a gente é usar tá aí. E agora a gente volta vai. Tem que, porque, olha, eu cantando que salto de aras, não sou de salto, eu usar. As mulheres cantando e a Cassiane do lado, que ela é toda céu. Aí eu, pá, canta, mané. Eu tô mesmo, mas assim, e cidade era desse tamanho, e ela é assim, é cidade. Ela já via ela viver. Uma vez em Santo André, humildade, assim, né? O pessoal do Besteiro Oculto, ela bem acessou, assim, o pessoal, sabe? Não saiu pela sua praia. Não, olha, maravilha. Deus ali soprou meu nome no Pará, acabou. E Deus me deu a minha casa. Os índios, com as agendas do Pará. Eu cheguei teve um ano que eu fui 22 vezes no Pará. Marajó, já andei de navio, 12 horas de navio, 18 horas de navio. Vim com a duas falar que Deus não chamou, sabe? Verdade. Então, eu falo para você, quem faz a minha agenda é o Espírito, é igual a minha. E eu não estou na vitrine como, né, muita gente está. Mas assim, eu sou tão excelente com a oração, porque Deus vai colocando pessoas no seu caminho, sabe? Eu fiz um voo, assim que a Bruna Cala perdeu a mãe dela, ela ainda era criança, né? Ela estava no auge. E aí teve uma agenda na Ilha do Marajó, chamada Portel, no Marajó. E a filha do homem que estava levando, que era um candidato, na época os candidatos faziam showmício, essas coisas, ele queria a Bruna, porque ela estava no auge, né? E aí a filha dele, de 9 anos, falou assim, mas para pregar é a Cida Santos. Você acredita? Meu Deus. Uma menina de 9 anos, isso é honra de Deus. Aí quando eu cheguei lá em Belém, a gente foi lá para pegar o teco-teco, né? Para ir para Portel. Gente, quando o piloto me viu, ele falou, ou vai ela ou vai a mala. Porque eu com 150 quilos. Não, com teco-teco de 5 lugares. Aí tava a Bruna Carla, o pai dela
eu, mais um rapaz da prefeitura e essa minha amiga, Alzete, que depois ela virou amiga mesmo, sabe? Aí ele falou, não, ou vai, porque ela vale por 3 pessoas, não dá, o combustível não vai, o avião cai. Aí foram ligar pro deputado pagar outro avião maior, aí foram 7 lugares, aí eu fui no rabo do... E aí chegamos em Portel. Quando a gente chegou lá, o pastor ficou desesperado porque o piloto estava bêbado. Eu não sei como esse voo não caiu na mata. Não ia achar ninguém, né? Porque é Deus que é. Não foi Deus. Gente, vocês não têm noção o que era a gente. Eu calculo assim, mais de 3.000 pessoas. E ali o Senhor me deu uma palavra, foi uma palavra de 20 minutos, porque o showmício, o povo quer ver, é a famosa. Mas foi uma palavra direta, ponto. Teve salvação. Travou. Quase 90 pessoas. Nossa, meu amigo, olha que eu me senti até Samuel Mariana. 90 pessoas aceitou Jesus, sabe? E ali Deus falou assim para mim, quando eu quero, eu uso até uma criança. Então não te preocupa eu em querer ser, sabe? Em querer, ai não, eu tenho que estar, eu tenho, aonde que tá? Não, fique em paz. Eu coloco, eu falei quinta-feira para Francine, eu falei, olha, 2 vezes numa semana Deus une propósito. Eu falei, Deus une propósito. Porque eu sempre conheci ela, mas sempre vi de longe, né? E eu falava assim, meu Deus, é tão lindo ver ela pregando. O jeito dela pregar, né? Dinâmica, ela segura a tua atenção, o jeito, ela vai para um lado e paz! Às vezes fala, ai, você bate em nós, depois faz carinho, depois fala. Você choca o tempo, é um pombo, né? Era um pacô. Então, aí depois você vê Deus colocando você numa mesma semana junto. Ah, Deus tem alguma coisa. Eu tô arrepiado. Olha, Deus tem meu prazer. Falei isso e ele. Para eu aprender. Então, 30 anos de ministério. a gente vai olhando e você vai fazendo a leitura, né? Então, teve uma época que a Vanilda, eu conheci a Vanilda, ela no primeiro CD. Então, assim, a gente tem uma amizade. Então, Deus colocou. Hoje ela tá aí, né? Mas aí um dia ela falou assim, eu vou te arrumar um assessor que você não vai nem pegar no telefone. Eu falei, Esposa mesmo, que eu tenho essas propostas, eu já nem me empolgo. Fica só. Eu já gosto mesmo, se você quiser. Deus falou, não. Deus falou, nem bem é Deus para mim. Então, Deus não quer. Sabe? Vai andando. É com a sua porção, é na sua caminhada. Você tem a sua identidade. A Francine tem a identidade dela, sabe? Você não precisa imitar. O problema hoje das mulheres, que a temática é essa, é a imitação, a competição. Então, e uma puxa-tapete mesmo, não vão lá. Porque não tem penina, não tem penina sim. Falam que você cobra horror, e esse faz, aí já nem chama, Sabe? Ai, a Cida não. Entendeu? Então, olha, eu falo de coisas que eu vi. Poderia ser muito diferente. E eu não sei quantos minutos ainda tem, pastor. Já bom. Só essa, tá? Depois você corta. Mas ó, essa aqui a bota. Essa. Não, porque assim, a gente. Porque não é flores aqui. Não é só flores. A gente sofre. Às vezes acho que é mais ver lágrima. Quando o meu pastor, só para nós vamos encerrar, o meu pastor, quando eu decidi obedecer, tá bom, eu vou pregar, tá, vou fazer. Aí eu entrei na sala do meu pastor e falei, pastor, o senhor pode orar por mim? Eu decidi obedecer. Ele falou assim, então se prepare para ver um ministério de lágrimas. Meu Deus. Isso. Menos sorriso, mais choro. Ajoelha. Meu Deus. E a gente passa decepções, sabe? Muita traição. Hoje a pessoa é ouvido, amanhã é maioca, né? Tá saindo, a pessoa senta na tua mesa, o homem desfruta da tua intimidade, daqui a pouco você vai ver, você que gerou uma cobra, né? Então, eu abri portas para pessoas que essas pessoas entulharam poços para a minha vida. Entendeu? Fecharam portas, levantaram calúnia. E aí você quer se defender e você não consegue, sabe? Porque pessoas que têm o espírito de Jezabel, é só Deus.
É só Deus que te justifica, sabe? E teve uma situação que eu vou fechar a Bíblia, tá? Para agradecer já com tá, Dori. É que eu cantei num lugar e a presidente estava numa convenção, tinha mais de 4.000 mulheres, mulher de pastor. Então eu cantei e quando eu saí, a presidente da convenção falou assim: irmãs, procure chamar as irmãs mais, assim, magras, irmãs. E eu tinha acabado de cantar. Meu Deus. Não, imagina 4.000 mulheres fazendo assim para você. Vu. Eu não acredito. E eu fiquei, aí eu assim, né? Senhor, me ajuda. Não deixa eu chorar, porque eu choro até comercial de pasta de dente. Não deixa eu chorar, Senhor. Não deixa eu CG. Irmãs, por quê? Porque as irmãs precisam ter referência, né? Nutricionista, para se cuidar e tal. Por quê? Né? A obesidade é um relaxo, né? A obesidade. Tem gente que olha e a obesidade é uma doença, não é? Que se você, eu sou bariátrica, mas eu não consegui chegar onde muita gente chega. Eu não consigo frequentar, eu tenho dificuldade com disciplina. Eu não consigo frequentar uma academia. Eu tenho dificuldade com esse tipo de disciplina. Ah, hoje eu vou fazer um mês de jejum de Coca-Cola. Quando dá 10 dias eu vou lá e dou uma bicada. Eu tenho dificuldade. Então é uma luta. É igual o diabético com doce, eu tenho dificuldade. Sim. Mas tá, eu sentei, fiquei ali. Aí ela saiu, foi embora. Aí, tudo bem, continuou aquela coisa meio sem graça, né? E aí, todo mundo que já me conhecia, quando chegava, falou assim, não liga. Ai, parece que vinham lá e dar uma batelada na ferida. É, porque. Tá, já teve foi comigo, entendeu? Você ficava. Aí, aquilo foi doendo, aí eu comecei a chorar. Aí eu disse, ai, eu não quero chorar, não quero chorar. Bom, eu fiquei terminou, vim embora. Só que eu tenho umas irmãs que oram no meio do mato, não em monte, é que a igreja fica num bairro no meio do mato. Sei. E de vez em quando eu vou lá no meio das veinhas lá, são 5 irmãs. Dobrei o joelho, fiquei lá, com as minhas dores, né, chorando para Jesus. Aí Deus tomou uma. Não, irmão, ela não tem acesso à rede social, a nada. Se eu não creio que foi Deus que falou para ela, então esquece, aceita Jesus de novo. Deus usa a boca dela de se ouvir a humilhação. A vergonha que aquela mulher fez você passar será pequena diante da vergonha mundial que ela passar. Desse jeito. E foi só isso. Eu fiquei com um temor tão grande, porque dá um temor na gente. Porque, tipo assim, a pessoa te fere, mas você não tem um sentimento de vingança, você fala, Senhor, tem misericórdia. Só me honra, Deixa pra lá, sabe? É igual o Alexandre Latueiro, que o Senhor cobre, sabe? Deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Mas Deus viu. Então, não mexa com aquilo que Deus ama. Entendeu? Não mexa, não toca naquilo que Deus ama. Irmão, aquela mulher pagou um preço tão caro. Primeiro, o marido, presidente da convenção, morreu. Ela já foi destronada. Aí tem aquele negócio que o filho fica no lugar, né? O filho ficou com 1 ano, seguraram lá, deixar. Com 1 ano, pegaram todos os BO que tinham dele, filmagem e tudo, e jogaram no site de Olha as Fotos. O mundo ficou sabendo. Esse povo teve que ficar escondido, porque aonde eles iam, todo mundo sabia que era eles que estavam, porque repercutiu no mundo inteiro. Deus só me fez lembra daquele dia. Então, o que eu quero dizer hoje, finalizar aqui, é que se você tem um chamado, mulher, né, Francine, a gente Olha para aquela câmera ali. Você, mulher, não se encante. Chega a ser top aqui, profissional do podcast. Você viu? Não se encante. Não se encante. Não se encante com Botei as pés no chão. né? Quando Esther chegou no palácio, ela quis ficar encantada e Mardoqueu falou, olha, você tá aí para esse tempo. Mas se você não entrar naquilo que Deus quer, Deus vai arrumar um jeito. Vai arrumar outro. Do jeito que uma saiu, você também sai. Deus tem sempre alguém. Tem muita gente por detrás das malhadas ainda. Então, não se encante com o palácio. Viva o teu chamado, busque, estude,
vou fazer 55 anos agora, mês que vem, e, para a bondade de Deus, vou me formar agora em pedagogia. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para começar. Estude a palavra, sabe? Procure bons ensinadores. Faça uma teologia, né? Olha aí, o pastor está aqui, depois o senhor dá o comercial da sua escola, o seu Instagram, porque isso é importante. E você manter o quê? A oração, o jejum, a busca e dizer, Deus, eu quero ter uma identidade em Ti. Eu não quero ser imitar ninguém. Só tem uma Camila, só tem uma Helena. É só Não compare, né? não tem. Então a gente aprende, né? Tem muita coisa boa, você aprende. Tem muita gente boa e escondida. Mas, Senhor, eu quero a minha identidade. Do jeito que o Senhor me usa. Em essência, na simplicidade. Tem gente que, olha, irmão, que vai pregar e você vai precisar de um Aurélio do lado para entender que é tão difícil. Mas é Deus também usando. Mas tem gente que vai por nós, porque, sei lá, e é Deus usando também. Mas tenha a simplicidade do Evangelho e a presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilhoso. Olha, que conversa boa, né, gente? É verdade. Se deixar, a gente vai embora mesmo. Mas olha, que case de bom. Sim. Ó, você se é assim. Dinei foi muito. Tá vendo? Eu não conheci. Exatamente, esse podcast aqui. Deixa se falar com você. Nós não conhece. Tá vendo? Escondido. Você só pode. Mas ele, né, já passou pelos lugares dele também, né? Tem um testemunho. Muito forte, né, pastor? Né? Mas assim, quero agradecer, né, a presença de vocês. Quiser falar alguma coisa também para a câmera, para funcionar você que já está direcionada. As palavras, eu faço as minhas palavras da missionária. Era vida, Santos. É sobre isso. Amém. Obrigado, gente. Ó, vocês acompanharam até agora, né? Saiu o canal, compartilha, curte. O pessoal ficou muito animado e ver que vocês iam participar. Né? O pessoal criou uma expectativa. Eu creio que foi bênção. Né? Tudo aquilo que vocês compartilharam aqui. Vai ter, acho que, segunda parte. Eu vou ter que aguardar. A gente precisa. Há muita coisa ainda tendo falar, eu sei que ficou. E aqui é queijo e peabada. Entre as duplas. E eu quero agradecer também o pastor Rudinei, né, que é parceiro aí. Além de uma pessoa, é um amigo, né? Ele é um amigo. Então, Ele provou que a mulher era fundamental no Antigo e no Novo Testamento. Então ele me acompanha, né, sempre aconselhando ali para eu não me perder, não fazer com que muitos pregadores por aí, né. Se tiver a humildade do senhor de entender isso. É isso. Exatamente. A gente aprende comigo todo dia. Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Vocês que acompanharam até agora. Que Deus abençoe a vida de vocês. Miss_Cida Santos Oficial. Falei assim, comenta a minha rede. Com Direi de Lima, Theo Veritas, Leandro JKS. Show. Amém? Deus abençoe. Obrigada.